Às vezes isso pode acontecer na nossa vida espiritual também, da gente gostar da grande festa na igreja, tá lá com milhares de pessoas adorando a Deus, que coisa maravilhosa, mas na nossa vida individual a gente não faz as coisas que são necessárias. A gente gosta da lagosta e caviar, mas o feijão com arroz, com bife acebolado, não conseguimos fazer. Eu sou o Philip Murdock, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. Nesse podcast nós apresentamos dicas de liderança que eu sei vão ajudar você na sua vida pessoal, vão ajudar você no ministério, também vão ajudar você nas suas empresas. Meu objetivo pessoal aqui no Fala Líder é dar a você mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast que tiver por aqui no Brasil. Antes de começar, nós estamos falando esse mês todo sobre saúde física, saúde relacional, saúde emocional, e hoje nós vamos estar falando sobre saúde espiritual. Uma das coisas que eu encontrei que tem me ajudado muito é a atividade física. Tanto é que nós estamos promovendo uma corrida nesse próximo dia 1º de junho. O nome da corrida é Dream Run. E nessa corrida, imagina, um dia lindo ali na praia, na orla do Recreio dos Bandeirantes, Posto 12, nós estamos fechando 2,5 km de rua, vamos ir e voltar 5 km. Algumas pessoas vão correr, outros vão caminhar. Vai ser um momento maravilhoso para você estar com sua esposa, seu marido, com seus filhos, caminhada pais e filhos. Vai ser incrível, mas mais do que isso, é uma corrida beneficente. Então, essa corrida vai trazer dinheiro para que a ONG Real Dream Center possa operar o ano todo. Imagina isso, no Real Dream Center nós cuidamos cerca de 750 pessoas cada semana. Nós temos 8 cursos profissionalizantes para pessoas, desde elétrica, bolos artísticos, salão de beleza, sobrancelhas, um monte de coisa. Também temos 8 aulas infantis para crianças, desde balé, inglês e outros. E também temos uma clínica médica, uma clínica dentária, uma clínica de fisioterapia. Entregamos muitas cestas básicas, toneladas de comida. Então, quando você for caminhar, quando você caminhar na praia, vai ser um dia lindo, maravilhoso, ambiente muito saudável. Também você vai estar contribuindo para ajudar muitas outras pessoas. Então, convido você, o link para você fazer a inscrição já está na descrição desse vídeo. Além disso, todas as pessoas fazendo a inscrição e fazendo a corrida vão receber uma camisa show de bola, um chip GPS para marcar o tempo. Os ganhadores vão ganhar troféus e todo mundo ganha medalha. E é uma medalha bacana, um negócio super legal, falando do Dream Run. Então, convido você a fazer parte. Quantos de vocês querem viver uma vida saudável? Hoje estamos falando sobre saúde espiritual e estamos falando aqui com 2 pastores, um casal de pastores maravilhosos da Elan Church, pastor Júlio e pastora Dani. Pastor Júlio, bem-vindo. Olá, pastor, um prazer estar aqui com você nesse podcast. Olá, pessoal. Ótimo ter você aqui também, pastor Júlio. Pastora Dani. Muito bom estar com você, pastor, muito bom participar desse podcast, que está incrível, eu tenho acompanhado também. E vamos falar sobre vida espiritual, vamos falar sobre saúde espiritual hoje, né? Fantástico. Então, hoje, eu acho que a gente não vai simplesmente conversar, eu acho que nós vamos debater. Eu estou animado, animado com esse debate. E estamos falando sobre disciplinas espirituais, estamos falando sobre rotina espiritual. E uma das coisas que eu percebi que é super interessante, às vezes a gente vê pessoas que têm uma rotina espiritual e essa rotina espiritual eleva muito a vida delas, eleva a conexão delas com Deus. Outras vezes a gente vê pessoas que têm uma rotina espiritual e, em vez de confiar na conexão com Deus, a rotina espiritual pode substituir essa conexão com Deus. Então, para algumas pessoas, essa rotina espiritual eleva a saúde física, a saúde espiritual delas. Para outras pessoas, elas têm um tradicionalismo e uma rotina que pode impedir o avanço
e a conexão delas com Deus. É isso mesmo? Você pensa dessa forma também? O que é mais importante? Ter rotina ou não ter rotina? O que você vê aí? Então, pastor, na verdade, isso me leva para os primeiros passos quando a gente aceita Jesus, né? As primeiras orientações que a gente recebe, que eu recebi quando era lá adolescente, olha, Júlio, agora a partir de hoje você tem que orar e ler a Bíblia todos os dias. E nós somos, logo no início, impulsionados a exercer, a estabelecer uma rotina, né? Isso é bom? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá? Também acho. Só que isso nos leva também a alguns fatores que você levantou aqui, tá? E refletindo sobre isso, muitas vezes a gente acaba se escondendo atrás dessas rotinas, né? Ah, olha, eu acordei 6 horas da manhã, eu li o meu capítulo, eu fiz minha oração do dia, minha leitura diária, pronto. E já fiz meu contato com Deus, já desliguei o botão e agora eu vou viver minha vida. Acho que muitas vezes a gente se esconde atrás disso. Tá? É interessante, né? Tem um grande escritor, um grande avivalista britânico chamado Smith Wigglesworth. Uma das coisas que alguém perguntou para ele uma vez, quanto tempo você ora por dia? Você ora 1 hora por dia? E quanto tempo você ora? Você ora 3 horas por dia? Porque ele era alguém com um grande movimento de avivalista. E dizem que ele orou e ressuscitou, acho que 3 pessoas, um negócio fantástico, muito famoso. Ele falou assim, eu raramente oro mais do que 20 minutos, mas eu raramente passo mais do que 20 minutos sem orar. É assim, e deu um bug na cabeça das pessoas e achei que é uma explicação muito, muito importante. E você, pastora Dani, o que você acha dessa questão de rotina, conexão de Deus? Quais seus pensamentos? Eu acho assim que quando você está começando a vida cristã, isso é de extrema importância. Na verdade, em toda a vida cristã mas acaba que quando você é um cristão com um pouco mais de tempo de vida espiritual, você acaba trazendo essas rotinas para o dia a dia, um pouco do que o avivalista falou, né, Smith Wigglesworth. Então, o que eu percebo, assim, no início da minha vida espiritual, quando eu era adolescente, ali estava vivendo muitas coisas com Deus, eu tinha muito essa busca de uma rotina, né? E, ao mesmo tempo, isso também era um conflito interior, porque muitas vezes a gente não consegue dar conta dessa rotina de ler a Bíblia todo dia, de orar todo dia, mas foi algo muito positivo para mim. E muita coisa que eu carrego hoje na minha rotina diária cristã tem a ver com coisas que eu aprendi naquela época. A gente estava até conversando antes, pensando um pouco sobre esse assunto, refletindo, a Júlia até me perguntou, mas que dica, por exemplo, que a gente poderia dar sobre isso? Que orientação, que ideia? E uma coisa que eu acho que ajuda muito, quem quer ter uma rotina de estudo bíblico, de oração, é procurar alguma coisa para se prender. É o princípio do personal trainer. Se você se inscreve numa academia, você já tem algum nível de compromisso porque você está pagando, mas a gente paga a academia e não vai, né? Sim. Então, assim, se você se compromete com alguém, né, com um personal trainer, e você paga um personal trainer, ele vai bater na tua porta ou vai para a academia ali naquele horário e você não pode deixar ele na mão. Então, assim, se inscrever em cursos ajuda muito. Assim, o período que eu mais aprendi na minha vida, ou eu estava inscrita em algum curso, isso me ajudava a ter uma rotina ali de estudo e tal, ou eu estava dando curso. Porque o personal trainer, ele é o mais fit, né? Ele é o mais fitness que tem, mas provavelmente ele não consegue nem ter tempo de fazer exercício. Mas ele aproveita toda a rotina dele de exercício, de ensinar aos outros, e aquilo acaba trazendo saúde para ele. Então, é isso também. Fantástico. Vamos fazer uma pergunta aqui, polêmica. Imagina, assim, um cristão fictício. E descreva um cristão fictício que não tem saúde espiritual. Quais são as características daquele cristão? Ele está na igreja, tal, mas ele não é saudável espiritualmente. Como seria uma pessoa assim? Excelente pergunta. Primeiro, a questão da prioridade, né? O cristão que ele não tem saúde espiritual, ele não prioriza o relacionamento dele com Deus. Ele prioriza as coisas. E a igreja tem gente assim?
Sim. Muita A igreja gente? Tem muita gente assim. Quanto maior a igreja, mais gente tem assim? Sim. Provavelmente. Tem mais coisas para fazer. Que né? mais? Então, ele não é prioridade, gostei disso. Então, ele não prioriza as coisas de Deus. Que coisas de Deus que ele não prioriza? Então, ele não prioriza o relacionamento dele com Deus. Né? Ele acha que precisa de alguma coisa para ter um relacionamento. Por exemplo, é igual como a Dani falou da academia. Né? Por que isso acontece comigo? Tá? Por que eu não estou na academia agora? Porque eu tenho na minha cabeça que eu tenho que acordar 5 horas da manhã, abrir a academia e passar lá 2 horas malhando e depois partir para o meu dia. Tomar banho. E tomar banho, né? E partir para o meu dia. Isso é pesado demais para mim hoje. Então, eu não inicio porque eu acho que é pesado demais. Eu acho que muitos cristãos estão nessa crise. Poxa, para eu ter um bom relacionamento com Deus, para eu ser um cristão saudável, eu preciso fazer coisas demais. E, na verdade, não é isso. É só começar. Então, na questão de academia, eu ouvi pessoas falar que o equipamento mais difícil e mais pesado na academia, sabe qual é? É a porta da frente. Então, e é verdade, às vezes muitas pessoas não fazem nada na vida, procrastinam em tudo, não só na área espiritual, mas na área empresarial, na área de educação, na área de escrever um livro. Sente que Deus chamou eles para fazer alguma coisa, mas quando olha, parece grande demais e tem dificuldade de fazer a primeira coisa. Então, ou então penso assim, por eu não poder fazer tudo, eu não vou fazer nada. E eu acho que é uma dica incrível de liderança que eu uso na minha vida mesmo que eu não atinja 100%, eu vou atingir 10, 20, 30, e mesmo que todo o esforço for perdido por não terminar, por não fazer 100%, mesmo assim eu vou fazer os 30%, porque pelo menos eu vou aprender algo enquanto eu faço, mesmo se eu não atingir o objetivo. Então, esse início é muito importante. Faça algo. Orar 5 minutos é melhor do que orar nada. É isso que você está falando? Exatamente. Enquanto você está indo para o trabalho, ou na pausa do trabalho, ou até se você é um estudante, se você está na universidade, você tira o seu tempo lá, e isso é melhor do que não fazer nada. Então, eu aprendi isso porque eu andei, na minha adolescência, juventude, a minha crise era essa. Eu ficava assim, poxa, quando que eu vou conseguir orar 5 horas por dia? Quando que eu vou orar 6 horas por dia? E eu ficava em crise, eu ficava frustrado comigo mesmo. Você pode ser um monge. E aí, então, eu aprendi que relacionamento com Deus é mais importante do que os rituais. Porque eu montei um ritual na minha cabeça de como era ser um crente saudável. Na verdade, Deus quer relacionamento. E você, Dani, quais são algumas características de um crente que não é saudável? Então, eu percebo que vou tentar dar um exemplo. Eu adoro exemplos que estão na nossa rotina para ilustrar, né? Como que alguém percebe na minha vida que o Júlio faz parte da minha vida? Que ele é meu marido e que ele está envolvido em tudo o que eu faço na minha vida. Porque quando eu falo da minha vida, naturalmente, ele também é assunto. Né? Quando eu estou compartilhando sobre o meu dia a dia, minha rotina, eu falo, não, porque eu saí com o Júlio, porque eu perguntei ao Júlio, porque eu falei com o Júlio. E nisso todo mundo percebe que ele faz parte da minha vida. A mesma coisa sobre saúde espiritual. Como que eu percebo o que é saúde espiritual? É ter Deus na nossa vida. E como que eu percebo se ele é presente? Se no dia a dia ele está presente. Se naquela pequena decisão eu perguntei a Deus e eu falei com Deus e aí eu estava orando e aí eu pensando sobre isso, eu pensei sobre aquele versículo, a gente pode fazer um autoexame de como está a nossa saúde espiritual se nas nossas decisões, no nosso dia a dia, Deus é parte disso. Né? Então, eu acho que o crente que está com uma saúde espiritual baixa, e isso é interessante, porque a uma primeira vista, você vai dizer um monte de coisinhas. Ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não se porta. Não, mas a principal coisa, porque nós estamos em níveis diferentes de desenvolvimento da nossa vida espiritual. Alguns são bebezinhos, e aí vão errar com coisas mais elementares, né, espiritualmente, e outros estão mais maduros. Mas, independente da nossa fase espiritual, o quanto Deus está presente,
Sim. O quanto a gente se pergunta, eu estava passeando e eu tive uma reflexão sobre isso, e pensando o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é poderoso. Então, assim, trazer Deus para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, eu acho que a gente não percebe que, na verdade, as rotinas espirituais e as disciplinas espirituais, elas são para isso. Para que, em algum momento, Deus se torne tudo em nós. Para que Deus se torne totalmente parte da nossa rotina, a ponto que a gente nem perceba, consiga diferenciar os momentos que a gente está orando ou não. É claro que a gente vai ter que ter momentos de oração, momentos de leitura bíblica, mas ele vai fazer parte do nosso dia a dia. Pastor Júlio, o que vem primeiro? É um desejo de buscar a Deus que nos leva a orar e ler a Bíblia? Ou é a disciplina de ler e orar que nos leva a buscar a Deus? O que é mais importante? Boa. Vou falar baseado na nossa experiência, né, de pastores. Somos pastores há 6 anos aqui na ILAM. E essa é uma pergunta muito frequente das pessoas, né? A gente, nas conversas, poxa, pastor, mas eu não tenho vontade. Estou esperando essa vontade chegar, Deus mover no meu coração para então eu caminhar na direção dele. Mas na prática não é isso, né? Na prática você faz mesmo sem vontade. Você se achega a Deus. Isso. Primeiro e você ele se achega a você. De Deus, né? Assim como a gente tem uma orientação dos nossos nutricionistas, né? Assim, olha, você tem que comer esse alimento que ele é saudável, você gostando ou não, você precisa comer. Então, é a mesma coisa, ainda mais com o Senhor, né? Que Ele é a nossa vida, nós dependemos dEle. Então, primeiro nós nos achegamos a Ele, querendo ou não. E aí, assim, isso é muito comum nas reuniões de oração. Tá? Eu vou abrir aqui meu coração para vocês, tá? Eu vou confessar algo. Agora, toda reunião de oração, todo período de adoração, todo início de culto, muitas vezes o meu coração não está muito afim de começar a orar, de começar a adorar, de reconhecer o Senhor. Na maioria das vezes, ele não está afim. O meu coração está lutando, sabe? Mas, mesmo assim, eu faço. E quando eu inicio, eu entendo, eu agradeço a Deus assim, uau, que bom que eu comecei a orar. Porque aí, então, eu lembrei, eu fui de novo lembrado pelo Espírito Santo de que eu nasci para fazer isso. Né? Então, ore até você começar a orar de verdade. Né? Adore até você começar a tocar o coração de Deus. Fantástico, amei isso. Eu tenho 2 exemplos incríveis na minha vida, que são meus pais. Né? Minha vida toda, meus pais não eram cristãos quando eu nasci, mas aos 2 anos de idade eles se converteram e toda a minha lembrança de infância, eles oram todos os dias e eles leem a Bíblia todos os dias, toda a minha lembrança. Então, e toda a minha lembrança de infância, à noite, minha mãe orava comigo e lia a Bíblia comigo. A gente até tinha uma oração rotineira que a gente fazia, de abençoar a mãe, meu pai, meu irmão e tal. E até hoje eu tenho lembrança disso e ensinei para os meus filhos também. Mas aquela lembrança, aquela rotina que eles tiveram, agora que meus pais têm 83 anos e 80 anos, minha mãe 80 anos, eu vejo uma trajetória de vida de extremo conteúdo espiritual, tanto pessoal, na conexão deles com Deus, quanto nas ações e nas motivações deles de ajudar pessoas. E eu fico assim admirado com eles e eu tenho dificuldade em viver aquilo, né? Então, eu tenho dificuldade em viver esse nível de conexão espiritual, mas eu julgo como algo muito, muito bom na vida deles. Apesar deles não serem pastores, apesar deles não viverem uma vida ministerial de tempo integral ou paga, pelo menos remunerada, eles ajudam pessoas, eles visitam pessoas, eles têm grupo pequeno, eles têm reuniões de oração e é impressionante o valor que eles contribuíram para isso. Então,
eu fortemente creio em disciplinas espirituais, porém eu também conheço outras pessoas que aparentemente têm disciplinas espirituais, mas não têm uma conexão com Deus. Outra coisa que eu já vi, a sua dica ali foi fantástica. Se da mesma forma pessoas vão perceber que Júlio está na sua vida, porque você inclui ele. E eu concordo 100% nisso, eu acho que deveria ser o que nós fazemos como cristãos. Mas eu também vi pessoas que falam sobre Deus muito, mas eu acho que não estão perto de Deus. Jesus tinha relacionamento com pessoas, ele chamava de fariseus, e até dos saduceus, que tinham muita fala e muita rotina espiritual, mas pouca conexão com Deus. Tem gente assim também, que fala assim, Deus me falou isso, daí eu orei, isso aqui, tal, mas você vê, a vida deles está um desastre, eles estão tomando decisões erradas o tempo todo, estão deixando um rastro de pessoas ofendidas e quebradas por trás deles, porque eles estão falando de Deus, mas não estão vivendo Deus. Isso existe também? Sim, eu acredito que o fato de eu falar, por exemplo, até trazendo esse exemplo, o fato de eu falar do Júlio na minha vida não significa que necessariamente eu tenho um bom relacionamento com ele. Significa que eu tenho um relacionamento, pode ser positivo ou negativo. Mas eu acho que o ponto-chave disso é como que está o nosso relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Mais do que a letra, né? A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, assim, isso não significa que a gente não tenha que ter as rotinas, a leitura da Bíblia, mas, assim, as duas coisas têm que andar juntas, né? E até, voltando um pouco a esse tema também, sobre a gente tem que fazer sem vontade. Tem um versículo que eu amo, que as pessoas têm a mania de trocar a ordem das palavras. E eu acho que a ordem faz diferença nesse versículo, que é Romanos 12, versículo 2. Não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que vocês conheçam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem 3 níveis. Ela é boa, agradável e perfeita. O nível bom é igual ao nível que a gente vai para o hospital e a gente está com anemia e alguém fala assim, tem que comer fígado. Eu não gosto de fígado de jeito nenhum. Assim, eu como todas as comidas praticamente. Eu amo fígado. Nossa, e meu pai me forçava a comer. Mas, assim, no hospital, você vai ter que comer fígado e alguém vai falar assim, você precisa comer porque é bom para você. Então, assim, o primeiro nível da vontade de Deus... Não é agradável. Não é ainda. Mas é bom para você. E a gente começa porque é bom para a gente. E depois isso vai se tornando agradável e tão agradável que se torna perfeito. E essa palavra perfeita ali, o original dela tem a ver com plenitude, com completude, com integralidade. Então, eu acho que, assim... as rotinas espirituais, elas passam por esse caminho de ser bom para você, para depois ser agradável e depois se tornar algo perfeito, algo que você está envolvido, né? Mas isso tem a ver com justamente eu entender que no meio desse caminho de busca pelo Senhor, que começa numa coisa assim, eu preciso, que é bom para mim, eu começo a conhecer o Espírito Santo. E aí, quando eu conheço o Espírito Santo, é que eu trago vida para essas rotinas. Deixa eu fazer uma outra pergunta polêmica. É possível alguém que tem uma conexão forte com Deus, uma conexão crescente, uma conexão saúde espiritual, ter, assim, um desastre na maneira que eles lidam com outras pessoas? A pergunta, assim, melhorada é, quando nós crescemos no nosso relacionamento com Deus, isso deveria transformar também nosso relacionamento com outros? O que vocês acham? Completamente, né? À medida que nós nos aproximamos de Deus, esse se aproximar de Deus, isso nos transforma. Isso vai nos transformando e nos tornando mais semelhantes a Ele, né? Então, se falamos que amamos o Senhor, nós naturalmente refletimos o amor ao nosso próximo. Então, isso reflete a forma como a gente trata os nossos irmãos, os nossos próximos, os nossos amigos, seja no trabalho, no nosso relacionamento.
ele é impactado diretamente, porque nós somos luz do mundo, né? Sal, então a gente precisa salgar, a gente precisa iluminar, mostrar, revelar alguma coisa. E ou você está revelando quem é o Senhor, ou você está revelando alguma coisa da sua alma, né? Alguma coisa que você carrega. Então, para mim, é diretamente proporcional. Eu também acho, eu já vi muitas pessoas com rotinas espirituais boas que produzem orgulho na vida delas, né? Eu oro 1 hora por dia, eu faço isso, você não faz, e eleva elas, gera orgulho, e pior do que orgulho, muitas pessoas assim são as pessoas assim mais malvadas. Às vezes os cristãos religiosos são as pessoas mais malvadas que eu já vi na minha vida, né? Tratam as pessoas mal, se elevam, rebaixam os outros, mas espiritualidade com Deus, eu acho que gera humildade em vez de orgulho. Você concorda com isso? Concordo. Outro dia eu estava conversando com alguns conhecidos, né? Eu esqueci o nome da teoria, mas tem uma teoria que fala que quanto mais você sabe, provavelmente mais você vai se portar como se não soubesse. E a gente percebe isso muito na música, que é algo que está muito na nossa vida, né? Geralmente, a pessoa que canta ou toca muito bem, quando você pergunta, você toca bem, você canta bem? Ela fala, eu quebro um galho, eu dou um jeitinho. Não sou dos melhores, mas consigo dar conta. E muitas vezes os que são piores falam, não, mando muito bem, me dá um microfone e eu faço acontecer. Né? Então, geralmente... É isso que dá medo. Dá muito. Então, assim, eu acho que talvez, é muito doido pensar sobre isso, mas talvez uma vida religiosa, ela mantém as pessoas na superfície. Olha que interessante, né? Porque parece que quanto mais você pesquisa, estuda, você vai sair da superfície e ir para um lugar profundo. Mas em Deus não é igual um estudo que você vai fazer de uma tese, uma teoria. Se não tiver o Espírito Santo, você não ultrapassa a camada da superficialidade. Eu acho que também é muito importante a motivação nossa quando nós estamos estudando ou lendo a Bíblia, né? Eu já vi pessoas que acumularam cursos, seminários, diplomas, papéis dentro de quadros na parede, que não acrescentou a espiritualidade deles. Acrescentou o número de diplomas, papéis, certificados, mas não acrescentou a uma aproximação de Deus. E, às vezes, eu fico assim, preocupado quando, no início de um relacionamento, começo a falar com alguém aparentemente super espiritual e a pessoa fica passando o currículo dela para mim. Me assusta, porque muitas vezes eu vi pessoas com muito currículo, mas com pouca profundidade com Deus. Você já experimentaram, já viram isso também? Sim. E assim, no final das contas, né, a expectativa da criação, do mundo, das pessoas hoje, o que importa é o quanto de vida você tem, né, e não o quanto de conhecimento. Porque o conhecimento só tem peso quando ele gera vida. Conhecimento por conhecimento, sem vida, não tem peso, não tem impacto. Senão é só preencher uma parede com diplomas, né? Mas assim, o jogo aqui, o ponto central é o quanto de vida de Deus você carrega enquanto você vive, né? Não enquanto você está no alto como monge, né? Separado de tudo, como eu achava, né? Eu achava no início que ser um bom crente eu tinha que passar 6 horas orando. Mas e a vida de Deus na minha vida, né? Onde que estaria? Então, no final das contas, é isso. É interessante, né? Pensando sobre Deus, é difícil entender Deus, eu não sei se você percebeu, né? Mas olhando para Deus, você vê muitas coisas que Deus estabeleceu que são rotineiras, né? O sol nasce e o sol se põe,
Existem épocas do ano. Nós temos uma rotina biológica de dormir e de acordar, temos uma rotina biológica de nascer e a gente é pequeno e a gente não produz filho, depois a gente entra num período de fertilidade, depois sai do período de fertilidade. Tem muitas rotinas, mas também Deus intercala coisas que são rotineiras com coisas que são sobrenaturais, que são fora de rotina aqui, e muitas vezes as coisas que são fora de rotina são as coisas que trazem até mais alegria. Como é que a gente aplica essas coisas que a gente vê no natural, na natureza que Deus criou, que são rotineiras, e intercaladas com coisas que não são? Como é que a gente aplica isso a um ensino sobre espiritualidade na vida? Nossa, profundo isso. Até preciso de tempo para pensar aqui. Vamos tentar formular a resposta enquanto a gente reflete sobre isso. Eu estava vindo no caminho com o Júlio, né, e falando justamente o quanto nós temos um perfil mais criativo, né? Tem aquelas pessoas que têm um perfil mais racional, mais lado esquerdo do cérebro, que tem aquela coisa da organização diária. Mas a gente não é muito assim, a gente é mais fluido, né? A gente tem uma rotina e a gente chegou a essa conclusão, mas a nossa rotina é flexível, justamente porque a gente tem esse olhar um pouco de querer desfrutar e aproveitar os momentos e as oportunidades da vida. Eu estava conversando com uma amiga pastora, Tainá, que é pastora da Ilan também, da Ilan Araruama. Você que está em Araruama, visita lá, que está maravilhoso, eu estou doida para ir lá. Mas ela tem um perfil super organizado. A gente fala, nossa, eu sou sua fã, Tainá, porque você... Toda a sua vida você já acorda, as crianças estão com a mesa posta, uma coisa linda. É mesmo, a Tainá, assim? Ela tem... Pois é, né? Só que eu mandei... eu tô grávida, né? Não sei se dá para... Deve dar para ver aí pela barriguinha. E eu já mandei para ela o convite do chá de bebê. Ela falou, Dani, mas daqui a 2 meses, você já planejou isso, você é muito organizada. Eu falei, amiga, eu sou organizada no que é longo prazo. Mas a minha rotina é uma bagunça. Eu acho que, assim, como é que a gente insere isso? Primeiro, a gente precisa se entender qual é o nosso perfil, né? Eu tenho um perfil, por exemplo, de planejamento de longo prazo. Então, eu tenho que fazer um esforço maior para ter as minhas rotinas espirituais no dia a dia, mas já é minha tendência olhar para essa coisa mais da vida com Deus, do futuro. Então, isso... a gente olhar para si e entender qual é o meu perfil, como é que eu trago isso para dentro da minha vida. E pessoas que já têm uma rotina mais fixa, né, elas já têm que olhar um pouco mais para vou trazer o lado flexível da vida. Eu acho que é tentar equilibrar de acordo com o perfil de cada um. Né? Quem é mais metódico se força a ir para lugares mais proféticos, viver coisas assim. E quem é mais profético se força a viver uma vida mais metódica também. Eu conheci um casal que é interessante o relacionamento deles. Eles acabaram se separando, né? E a esposa gostava de rotina e o marido gostava de coisas espontâneas, né? E o que aconteceu? Eles se separaram e a esposa tinha expectativa do marido pagar uma pensão todo mês, né? E o marido, ele tinha dificuldade nessas coisas rotineiras, mas em vez disso ele pegava as crianças, vamos lá para Paris, e levava as crianças numa férias incríveis, mas as coisas diárias não conseguiu fazer. E aí deixava a mãe assim, doida de querer matar ele. Às vezes isso pode acontecer na nossa vida espiritual também, da gente gostar da grande festa na igreja, da gente gostado, assim, estar lá com milhares de pessoas adorando a Deus, que coisa maravilhosa, mas na nossa vida individual a gente não faz as coisas que são necessárias. A gente gosta da lagosta e caviar, mas o feijão com arroz, com bife acebolado, não conseguimos fazer. O que você acha?
Sim, eu acho que todos nós tendemos aos extremos. Sim. Né? Então, se nós somos metódicos demais, então a gente tenta, de alguma forma, enquadrar Deus, colocar dentro de uma caixinha. Mas, se nós somos muito livres, né, aquela característica, né, de ser mais criativo e deixar o fluxo levar, e a gente acaba falando, não, eu esbarro com Deus por aí, né, e vou levando a vida assim. Então, não é uma coisa nem outra. Acho que tem que ter um equilíbrio. Né? A gente precisa se forçar a pequenos hábitos, sim. Ser fiel no pouco, né? Então, lá atrás, eu fui criado numa vila de velhinhas, né? Eram as viúvas da igreja, e elas tinham um hábito, 6 horas da manhã, de fazer uma oração fervorosa, 6 horas da manhã. E eu ficava, primeiro eu ficava com medo, porque era uma oração muito fervorosa de umas velhinhas, né? Então, toda criança tem medo de velhinha, pelo menos eu tinha. Mas depois eu fui vendo como que... E fui participando disso quando eu decidi ser amigo de Deus. E esse pequeno hábito de orar junto com as velhinhas, lá no início do dia, mudou minha vida. Né? Mas, veja só, eu sou uma pessoa que eu sou mais liberdade. Né? Não sou tão metódico assim. Mas eu reconheci que na minha vida, como a Dani falou, é necessário, sim, eu ter algumas regras. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de me lembrar, assim, olha, não são essas disciplinas que me definem. Né? O que me define é quem Deus diz que eu sou, é o quanto eu conheço a Deus. Né? Porque a gente esquece muito. Tem muito a ver com o que você falou, pastor, que esse relacionamento nos coloca o pé no chão, há uma humildade. Conheci muitas pessoas que sabiam muitas coisas de Deus, de quando que Jesus voltaria, como é que seria, como é que ele estaria vestido, sabia dos mistérios ocultos da criação, dos céus, mas com um nível de altivez, assim, era difícil ficar perto dessa pessoa, porque eu me sentia indigno. E, no final das contas, o Evangelho, pelo menos para mim, o quanto mais eu me envolvo com o Senhor, mais eu vejo que, assim... eu sei que o pastor gosta de pudim, né? Gosto. Isso. E eu ouvi uma história sobre o pudim que é muito interessante, pastor. Conta para mim, Júlio, que é o conta seguinte, para mim. No Evangelho, assim, criando uma historinha aqui, para ficar claro, é como se o pudim fosse aquilo que o Senhor falou que a gente não poderia fazer. Sabe? Olha, você vai fazer isso pudim tudo, mas... é pecado. É o pecado. Mas aquilo ali você não vai, tá? Gosta, mas não pode. Exatamente. A nossa carne quer, né? A gente sente o desejo. Todos nós. Está lá na geladeira. Todo mundo sabe que está lá. E a gente fica... entre nós, falando, olha, vamos combinar, a gente não vai comer. Deus falou para a gente não fazer isso, tudo bem? Não é, pois, por amor a Ele, vamos seguir, vamos obedecer a Ele. Todo dia a gente se fala, e aí, pastor, tudo bem? E aí, comeu o pudim? Não. Poxa, eu senti uma vontade, mas não comi. Ah, não, eu também não. Poxa, que bom. O outro dia, e aí, pastor? Não, olha, estou bem, graças a Deus, vamos seguir. Até esqueci que o pudim estava lá, tudo bem. Mas chegou um dia que o pastor me perguntou, e aí, Júlio, como é que está? Poxa, pastor, eu comi aquele pudim. Todo. Poxa, não resisti. E aí, o pastor chega para mim e diz, mas logo você? Que absurdo isso! Só que a verdade é que estavam os dois querendo comer o pudim, né? Então, é isso. Na verdade, todos nós estamos lutando contra o pecado. E o que nos salva, o que nos mantém de pé, é a graça de Deus, mediante a fé. É isso. Né? Então, eu acho que eu vejo muito isso na igreja, né? Quanto mais a gente acha que conhece de Deus, a gente corre o risco de nos colocar num lugar que o pecado não pode nos tocar, que a gente não pode mais cair. Mas, na verdade, que todos nós, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Estamos sujeitos a isso. Muito bom, muito bom. Tem um ensinamento na Bíblia, né? No livro de Gênesis, capítulo 1 e 2 e 3, onde fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Adão e Eva estavam lá, Deus falou assim, para não comer a árvore do conhecimento do mal, mas muita gente não sabe, lá no meio do jardim tinha 2 árvores importantes. Uma árvore era a árvore da vida, também no meio, e uma árvore era do conhecimento do bem e do mal. E existe um ensinamento sobre isso super interessante, que essas 2 árvores representam 2 maneiras de alguém se aproximar a Deus. Uma maneira é de aproximar a Deus
querendo saber o que é certo, o que é errado. Né? É o conhecimento do bem e do mal. Ler a Bíblia como se ela fosse um manual. É a maneira que nós nos relacionamos à Bíblia. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero saber se está certo ou se não pode, se pode alguém fumar ou não pode, ter tatuagem, não pode, e eu vou ler a Bíblia e eu vou me tornar um perito do que é certo e o que é errado. E muitas pessoas se relacionam a Deus assim, e isso é o que gera orgulho, isso que incha, a Bíblia fala. A outra maneira de se aproximar a Deus é através da árvore da vida. De você se aproximar a Deus para que você se alimente da presença dEle, de você se aproximar da palavra de Deus, para você, não para saber o que é certo e errado, mas para você se alimentar. Esse tipo de relacionamento traz vida. Esse tipo de relacionamento não traz orgulho ou prepotência, não traz, você usou tatuagem, não pode, você fuma, não pode, você bebe, não pode. Não é esse tipo de relacionamento. E uma coisa super interessante, ali em Gênesis, Deus já falou assim, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Isso nos afasta de Deus, mas comer da árvore da vida é algo que nós precisamos fazer diariamente. Então, Dani, o que é mais importante? E qual o propósito de oração e qual o propósito de leitura da Bíblia? É a mesma coisa ou uma coisa? O que você acha aí? São complementares, né? Porque à medida que você lê a Bíblia, você está absorvendo um conhecimento, né? Mas a revelação daquele conhecimento, que é algo muito mais profundo, isso vem muito por meio da oração. Porque a oração, ela traz a parte da vivência, da prática, daquilo que você leu para a sua vida, traz a aplicação, né? E também a Bíblia, ela foi escrita, inspirada por Deus, a gente sabe como está escrito em Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, mas ela foi escrita sob um contexto cultural, enfim, uma realidade que é diferente, totalmente diferente da sociedade que a gente tem hoje. Então, se a gente partir para um conhecimento, um entendimento literal, a gente não vai absorver o melhor daquilo. E o Espírito Santo, ele é o mesmo, né? Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus é intercontextual, ele está além dos contextos. Então, a oração, ela tem a capacidade de fazer com que aquele entendimento que a gente teve da leitura bíblica, do estudo e tal, ele seja contextualizado e aplicado para aquilo que Deus quer falar com a gente hoje, né? Então, acho que são complementares. Não é que um seja mais importante do que o outro. Eu acho que, assim, muita gente fala assim, mas eu tenho que orar e essa coisa de ler a Bíblia, a letra mata, mas a gente devia, na verdade, pensar o quanto é maravilhoso hoje a gente viver numa realidade onde a gente tem tanto acesso a estudo, ensino bíblico. Eu lembro que a coisa de 10 anos atrás, não tem tanto tempo assim, sabe? 10, 15, 20 anos atrás, para você ter Bíblias diferentes para confrontar versões, olhar a original. Gente, era uma coisa assim que você tinha que pagar caro por isso, você tinha que ter Bíblias caras em casa, sabe? Hoje em dia, pelo seu celular, você acessa um aplicativo que você consegue confrontar versões diferentes, ler, e isso é muito positivo. A gente tem que desfrutar disso sem deixar de lado a importância da contextualização de Deus para a nossa vida, daquilo que a gente está vendo. Super interessante o que você falou, super interessante, né? Trazer o contexto de tecnologia. Tecnologia nos ajuda a aproximar de Deus ou não? O que você acha, Júlio? Sim, facilita quando nós queremos nos aproximar de Deus, né? Porque também pode tirar a nossa atenção. E quando a gente percebe, a gente perdeu 2, 3 horas numa rede social e não fez aquilo que deveria fazer. Mas a tecnologia é incrível, né? E até a inteligência artificial, né? Agora, né,
Tá todo mundo falando sobre Agora isso. está entrando na polêmica. Pois isso é incrível. É incrível como a gente consegue perguntar ou gerar alguns estudos, né, usando inteligência artificial, né? Isso pode facilitar a forma como a gente compreende o contexto, como a Dani falou, o contexto histórico ali, o que estava acontecendo quando aquele texto ali estava sendo escrito, e também fazer conexões, que naturalmente a gente não conseguiria, a inteligência artificial pode nos ajudar nisso. Mas o que traz à vida isso tudo, lendo sozinho ali a sua Bíblia ou usando inteligência artificial, é o Espírito Santo, né? Você ter o Espírito Santo ali para isso fazer sentido, porque senão vai ser realmente só letra, né? Então, o capítulo da minha vida, geralmente as pessoas têm um capítulo, né? Assim, poxa, essa passagem aqui é Provérbios 23. E por que Provérbios 23 é o capítulo da minha vida? Porque um dia eu abri a Bíblia e vou ler um livro que eu não entendo nada, Provérbios. E ali eu descobri esse capítulo e assim tem me acompanhado desde a minha adolescência. Me ajudou muito. Provérbios é um livro cheio de ensinamentos, né, de orientações, como se fosse um pai orientando um filho, né? Então, até hoje, eu leio Provérbios nesse sentido e me ajudou muito em várias fases da minha vida. Super legal, pastor Júlio. Pastora Dani, considerações finais ou pensamentos? Eu acho se você é como eu, que tem dificuldade de manter uma rotina espiritual mais intensa, quando a gente discipulava bem de perto jovens e adolescentes, eles são provavelmente a faixa etária que tem mais dificuldade em relação a hábitos, a se prender ali a algum hábito, alguma rotina, desenvolver uma rotina, um hábito. E na luta contra o pecado também, eu costumava sempre dar uma orientação. Tem um livro que é da mitologia grega, que é a Odisseia. E Ulisses, no momento, que é o herói desse livro, Ulisses tem um momento que ele vai passar no mar, onde tem sereias, e o canto da sereia é irresistível e faz com que as pessoas, né, ali dentro daquela historinha, pulassem, homens, né, pulassem na água para procurar a sereia e ali fossem engolidos, ali tomados, enfim, morressem. E aí ele monta uma tripulação de mulheres e fala assim, me amarrem no mastro. E uma dica que eu sempre dava para os adolescentes, para os jovens, se amarra no mastro. Se você sabe que você vai ter dificuldade de manter uma rotina, se o canto da sereia vai tentar te encantar, se amarra no mastro. Como? Você cria situações, e a gente falou um pouco disso, mas você cria situações para que você se prenda a essa rotina. Como? Uma forma incrível. Se associe a alguém. Junte com alguém e um vigia o outro, um é fiscal do outro. E aí? Estou aqui estudando. Por isso é tão importante grupo pequeno, por isso é tão importante igreja, por isso é tão importante relacionamento, porque o coletivo é uma forma de fazer com que você abrace uma causa, uma rotina, né? Então, assim, procura cursos, procura pessoas que vão te levar a esse lugar, cria essa rotina através de relacionamento também. Eu acho que isso é muito bom, não é à toa que os 2 maiores mandamentos é amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala que esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Por quê? Porque muitas vezes é o próximo que nos leva para essa conexão com Deus. Então, é isso. É fantástico, fantástico. Que podcast incrível. Quero falar com vocês, aproveitar de novo, convidar vocês a fazer sua inscrição na corrida Dream Run. A corrida Dream Run vai acontecer no dia 1º de junho, vai ser fantástico. Já imagine aquele dia maravilhoso do inverno ali na orla do Recreio dos Bandeirantes, um dia lindo, com sol, caminhando, 8 da manhã, vai ser maravilhoso. Você, sua esposa, seus filhos, vai ser um momento de glorificar a Deus, né? A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem coisa melhor? Você na sua família caminhando. E não só isso, todos os inscritos vão receber uma camisa legal, todos os inscritos vão receber
um troféu se ganhar a sua categoria, vão receber uma medalha legal, vai ter um chip GPS para garantir horário de saída e chegada e ver o seu tempo de corrida ou caminhada. Mas mais do que isso, é uma corrida beneficente, está beneficiando a nossa ONG Rio Dream Center, que é uma ONG fantástica. Mais do que 750 pessoas por semana estão sendo assistidas e cuidadas através do Dream Center, através de 8 cursos profissionalizantes para adultos, desde elétrica, drywall, pintura, salão de beleza, unhas, outras coisas, bolos artísticos e também 8 cursos para crianças, onde a gente ensina inglês, taekwondo, judô, balé para as meninas. Então, é algo fantástico. Temos também uma clínica dentária, uma clínica médica, uma clínica de fisioterapia. Entregamos toneladas de comida. Então, imagina algo que você vai glorificar a Deus com o seu corpo, você vai melhorar, elevar a sua saúde física e você vai melhorar o seu ambiente familiar e fazer tudo isso ao mesmo tempo de ser beneficente para uma ONG que está fazendo um trabalho incrível. Então, convido você para isso. Também quero convidar você, se você esqueceu de curtir aqui esse vídeo, compartilhar com outras pessoas. E, de repente, hoje a gente falou sobre muita coisa polêmica aí. De repente, você não concordou, escreva ali. Eu leio todos os comentários. Eu estou muito interessado naquilo que você escreve. As coisas que você escreve afetam como eu penso e os podcasts futuros. Então, escreva ali o que você concorda, o que você discorda. Esses comentários vão nos ajudar. Compartilhe com outras pessoas. E muito importante, hoje, se inscreva no canal para que você possa participar, ser alertado de novos podcasts. Nós temos um novo podcast cada quarta-feira, 10 da manhã, está aqui no YouTube ou então no Spotify. É uma maneira inovadora da gente passar a palavra de Deus, elevar a vida de pessoas em volta do mundo. Então, conto com você. Se você quiser participar do meu podcast no mês de junho, nós estamos abrindo inscrições para empresários que queiram participar, fazer uma mentoria empresarial. Eu tenho mais do que 20 empresas, as empresas são de sucesso, mais do que 1.500 funcionários trabalham nas minhas empresas, milhares de alunos estão sendo a vida elevada através dessas empresas. Se você quiser participar de uma mentoria, também tem outras áreas, hotelaria e outras áreas. Então, se você quiser uma mentoria comigo, se você é corajoso fazer uma mentoria ao vivo, se inscreva ali nos comentários mentoria, nós vamos te passar um link onde você pode preencher, talvez a gente escolha você para fazer uma mentoria aqui no Fala Líder. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado, valorizo esse tempo, até a próxima.